Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a quantidade de diagonais de um polígono. Para isso, eu coloquei aqui para vocês 4 polígonos diferentes para que a gente possa analisá-los, tá bom? Então vejamos aqui, olha só. Inicialmente coloquei aqui para ti um quadrado, só que essa ideia em relação às diagonais, ela valerá para qualquer polígono que possua 4 lados, tá bom? Não necessariamente e não exclusivamente para o quadrado. Esse n significa a quantidade de lados. Então, já que o n é igual a 4, é porque essa figura possui 4 lados. E o valor referente aqui ao d é justamente a quantidade de diagonais. Gente, diagonal é quando? Vejamos aqui na figura. Essa figura, pelo fato de ela ter 4 lados, automaticamente ela também terá 4 vértices, onde cada vértice receberá o nome de uma letra do nosso alfabeto maiúscula, tá bom? Beleza. Quando você pega e faz a ligação de um vértice para outro consecutivo, essa ligação, esse segmento de reta, na verdade, ele significa que estamos formando o lado dessa figura. Então veja bem aqui, se eu ligo do ponto A para o ponto B ou do ponto A para o ponto D, essas ligações representam os lados dessa figura. Assim como essa ideia valerá para todo e qualquer vértice que pertence a ela, tá bom? Agora, atenção, quando você liga o vértice, quando você liga os vértices que não são consecutivos, aí a gente forma as diagonais, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a diagonal que vai de A até C e a diagonal que vai de B até D. E pelo fato dessa diagonal ela ter, no caso, 2 extremos, que são 2 vértices, nós temos aqui então a diagonal AC e a diagonal BD, tá certo? Sendo assim, pessoal, pelo fato de elas serem segmentos de reta, como é que você escreve o nome dessa diagonal? Você coloca os 2 extremos, ó, A e C, e um traço em cima das 2 letras. Assim como também nós temos aqui a diagonal B até D, ó, B e D. Outro detalhe importante em relação a isso é, quando você analisa a diagonal, se você, aqui no caso, está falando da diagonal AC ou a diagonal CA, é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que não importa por qual letra você vai começar esse segmento, ela representará sempre o mesmo. Então, independente de você colocar AC ou CA, a diagonal é a mesma. Assim como também essa ideia vale para aqui embaixo. Se eu tenho a diagonal BD e de repente eu escrevi a diagonal DB, você inverteu as letras, mas não se esqueçam que, de qualquer maneira, elas representam a mesma coisa, tá bom? Em relação aos polígonos, pessoal, a única figura ou o único polígono que não possui diagonal é o triângulo. Por esse motivo, essa figura também eu não coloquei aqui, tá? Pois o triângulo só possui vértices consecutivos. Qualquer vértice que tenha essa figura, ele será consecutivo de outro. Beleza? Então vamos lá aqui de novo, ó. Quadrilátero possui 4 lados, automaticamente possuirá 2 diagonais. Perfeito? Mesma ideia para cá. Agora essa figura ela possui 5 lados, automaticamente possuirá 5 vértices, onde o seu nome é o pentágono. E o pentágono, reparem, tem 5 lados e terá também 5 diagonais. Bacana? O pentágono é o único polígono que possui a quantidade de lados igual à quantidade de diagonais. É a única figura que tem isso, tá bom? Ok. Nós temos agora aqui também o nosso hexágono ou hexágono, tanto faz a palavra que você chame, será a mesma figura, tá? O hexágono possui 6 lados, automaticamente também possuirá 6 vértices. Aqui eu coloquei de A até a letra F. Bacana? E aí também, olha só, quantidade de lados é igual a 6, diagonais é igual a 9. E nós temos aqui o nosso amigo heptágono, que é o polígono que possui 7 lados, tá bom? E aqui nesse caso, reparem, se também tem 7 lados, ele também possuirá 7 vértices. Sendo assim, nós temos uma quantidade de lados igual a 7, quantidade de diagonais igual a 14. Agora tu pode pensar o seguinte, pessoal,
Professor, para que eu de repente possa determinar a quantidade de diagonais, eu sempre tenho que desenhar a figura? Claro que não. Até porque, imaginemos o seguinte, eu analisando aqui essa figura rapidamente, eu não consigo identificar aqui 14 diagonais. Sabe por quê? Justamente pelo motivo de que a diagonal, por exemplo, que eu ligo de A até F, é a mesma que eu vou ligar de F até A, beleza? Mas, logicamente, devido à matemática nos ajudar quanto a isso, nós temos uma formulazinha bem interessante para que a gente consiga determinar a quantidade de diagonais de qualquer figura. Até porque, pessoal, vamos supor que eu tenho uma figura com 15 lados. É muito ruim você desenhar uma figura com 15 lados, tá? Não é impossível, mas é muito complicado, tá bom? Para isso, nós temos aqui, então, esta formulazinha, onde não se esqueçam que a letra N representa a quantidade de lados. Então, nós temos N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Primeira coisa, por que nós temos aqui esse N menos 3? Porque, como eu te falei agora há pouco, pessoal, o único polígono que não possui diagonal é o triângulo. E o triângulo possui 3 lados. Por isso que a gente sempre desconsidera 3 unidades aqui, tá? Além disso, o que acontece? É dividido por 2 por quê? Justamente pelo motivo de que a diagonal, independente de onde você olhe os extremos, ela é a mesma. Então, de repente, você pode contar a mesma diagonal 2 vezes seguidas, tá bom? Um detalhe importante em relação à figura aqui é o seguinte, reparem que de cada vértice sai uma quantidade exata e igual de diagonais em relação a todos os outros. Por exemplo, aqui, olha só, aqui de cada vértice saiu uma diagonal. Aqui nessa figura, de cada vértice saíram 2 diagonais. Aqui são 3 e aqui são 4, de cada vértice. Logicamente que nós temos uma formulazinha, ou na verdade, nós temos uma lógica para que isso aconteça. Qual é a lógica? É que de cada vértice sairá uma quantidade de diagonais 3 unidades menor que a quantidade de lados da figura. Como assim? Se essa figura aqui tem 6 lados, 6 menos 3, 3. Então, de cada vértice sairá 3 diagonais. Essa figura possui 7 lados. 7 menos 3, 4. Então, de cada vértice sairá 4 diagonais. Aqui a figura tem 5 lados. 5 menos 3, 2. Então, de cada vértice, sairá 2 diagonais. Assim como essa figura possui 4 lados, 4 menos 3 é igual a 1. Por que eu estou te falando isso? Porque, de repente, essa ideia, essa dica, na verdade, ela te ajuda muito na hora de desenhar uma figura com todas as suas diagonais. É só você analisar e verificar com essa ideia se estão faltando algumas diagonais no seu desenho, tá bom? Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje, nós trabalhamos a quantidade de diagonais de um polígono, onde eu te trouxe 4 polígonos diferentes, falando sobre eles, a sua quantidade de lados e a quantidade de diagonais. Além disso, também, eu aproveitei esses 4 polígonos para te mostrar e demonstrar aqui a fórmula para se calcular a quantidade de diagonais de qualquer polígono que você imaginar. Tá bom, pessoal? Então, sendo assim, muito obrigado e tchau!